Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo explanando mais sobre o Zorin OS. Dessa vez eu vou fazer a instalação da versão Core e eu vou mostrar para vocês o que devemos fazer após a instalação do Zorin. Eu postei aqui no canal recentemente um vídeo sobre o Zorin Lite. Dessa vez eu vou usar a versão Core, até porque a versão Ultimate é paga e eu não vou baixar a versão paga. Mas a versão Core é uma ótima versão, pessoal. Se você tem uma máquina aí com um Dual Core e 3, 4 GB de RAM, já é o suficiente para você rodar o Zorin OS Core. Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, primeiro vamos entrar no site do Zorin, que é aqui, pessoal, o site do Zorin. Aqui no site do Zorin você clica em download e você vai ter aqui 4 opções de download. É a versão Ultimate, que é essa que custa, deixa eu ver quantos dólares, $39. Tem a versão Core, que é a que eu baixei, tá aqui, pessoal, já baixei, ó. E nós temos também a versão Lite, que foi a que eu postei recentemente, e também temos a versão educacional, certo? Vamos hoje fazer a configuração, a instalação e a configuração da versão Core, tudo bem? Fiz o download, vou minimizar aqui, vou abrir aqui o Gnome Boxes para criar uma máquina virtual, pessoal. Nesse mais aqui em cima, pessoal, eu vou clicar em criar uma máquina virtual e aqui eu vou procurar nos meus arquivos. Aqui em download eu vou encontrar o Zorin OS versão Core de 64 bits, pessoal. Vou selecionar e clicar em abrir. Vou personalizar aqui, pessoal, porque como é a versão Core, como eu disse, vocês têm que ter acima de 3 GB para poder rodar legal. Eu vou colocar aqui um disco de 60 GB, certo? Mas se você for instalar aí no seu computador, no mínimo você vai ter aí mais de 100 GB, certo? Clicar em criar. E aqui é o boot do Zorin versão Core, pessoal. Certo, pessoal? Aqui nós vamos clicar na opção, selecionar a opção Try or Install Zorin OS, que é a opção de você testar antes de instalar. Vou dar um Enter. Aqui abre essa janela e eu vou selecionar aqui já o português do Brasil e experimentar o Zorin. Beleza, pessoal, entrou em modo live. Não vou abrir nada aqui, pessoal, porque eu vou fazer a instalação e na sequência eu vou mostrar os primeiros passos que nós precisamos fazer após a instalação do Zorin e outros sistemas. Mas no caso de hoje eu vou mostrar para vocês o Zorin versão Core. Clicar 2 vezes em instalar. Certo, pessoal, instalador aqui, vou começar clicando em continuar, continuar. Aqui, pessoal, baixar atualizações enquanto instala o Zorin, eu já recomendo isso aqui para você, porque ele já, quando ele terminar a instalação, ele já está meio caminho andado com respeito às atualizações. E aqui também eu recomendo a você selecionar, porque aqui você tem suporte a Wi-Fi, MP3, DVD e vários outros plugins que são necessários para a gente usar no dia a dia, tá? Não participe do censo. Aqui se eu marcar, pessoal, a equipe do Zorin OS vai saber quantas pessoas estão utilizando o Zorin, certo? Isso aqui você pode deixar ou não ativado. Vamos continuar. Aqui, pessoal, ele pergunta se eu desejo apagar o disco e reinstalar o Zorin OS. Nesse caso, eu vou fazer essa primeira opção, eu vou escolher essa primeira opção. Se não, eu poderia marcar aqui a opção avançada. Aí eu poderia modificar algumas coisas no meu disco. No meu caso, vou clicar na primeira opção. Se o seu caso for de um disco vazio, a primeira opção já é o ideal para você. Agora, se você tiver mais de um sistema, já vai ser detectado aqui. E você pode também criar partições com home separada e outras coisas, tá? Vou escolher a primeira opção aqui. Continuar. Nessa etapa, ele pergunta para você se a região que você reside está correta. Continuar. Aqui você já coloca o seu nome. Um nome para o computador.
uma senha, repete ela, seleciona ou não entrar a sessão automaticamente, eu vou deixar sim, continuar. Agora já começa a instalação do Zorin OS, pessoal. Esse instalador também é automático, a instalação, ou seja, a interação com o sistema não vai ser mais necessária somente para reiniciar o computador na sequência, certo? Certo, pessoal. Primeira etapa concluída, instalação terminada, vou reiniciar o computador. Certo, pessoal, estamos com o Zorin OS versão Core instalado. Agora, o que precisamos fazer de imediato, pessoal, é a atualização, certo? Nós marcamos aqui na instalação, no decorrer da instalação, que fosse feita atualizações. Mas sempre há atualizações após o término da instalação. Nós podemos fazer essas atualizações de dois modos, ou por meio do terminal, aqui ó. O outro modo, pessoal, é esse aqui que vocês acabaram de ver. Aparece para vocês aqui essa notificação de atualizações. Então, você pode já ou dar um sudo apt update comercial sudo apt upgrade aqui no terminal, ou você, do modo mais fácil, clica aqui em instalar agora as atualizações. E esse processo será feito aqui por meio gráfico. Aqui em configurações do sistema, você vem aqui em atualizador de programas, que é aquela mesma janela que apareceu, pessoal. E aí você faz o processo de atualização, tudo por meio gráfico. Eu citei o terminal porque você consegue fazer por meio do terminal também. Esse processo aqui, pessoal, como eu atualizei ele no decorrer da instalação, são poucas as atualizações que vai ser pedida aqui. Ele vai pedir sua senha. Certo, pessoal? Segunda etapa concluída. Atualizamos o sistema agora e eu vou reiniciar novamente o computador. Certo, pessoal? Agora ele está totalmente atualizado. Você, quando entra pela primeira vez, talvez os programas que estão instalados no sistema não é o que você precisa ou está faltando algum. Nesse caso, nós podemos, por exemplo, se você vir em escritório, ele já traz a suíte LibreOffice instalado. Se você vier em gráfico, ele já traz também o GIMP instalado, que é um dos programas que a gente sempre usa no Linux, né? Outra coisa que nós também precisamos é navegadores de internet, pessoal. O Zorin, ele traz somente o Firefox, mas no caso do Zorin é muito fácil você instalar outro navegador, como o que a gente usa mais, no caso Chrome ou Chromium. Você consegue aqui no Zorin também, simplesmente buscando no Google, aqui mesmo, você pode digitar ó, Chrome. Então você pode pesquisar aqui mesmo, pessoal, por Chrome BR. Você vir aqui, ó, você pode vir aqui, ó, aqui embaixo nessa opção aqui, ó. Aqui você já consegue. Então aqui você só simplesmente clica em transferir o arquivo, já está no formato DEB, aceitar e instalar. Você não tem necessidade aqui no Linux Zorin de baixar e fazer a instalação por meio do terminal, porque o Zorin ele é um sistema muito fácil de usar, então ele já te dá a opção de abrir diretamente com o instalador de aplicativos aqui. Então vamos dar um OK aqui, ó. E aí ele só me pergunta se eu tenho certeza que desejo executar o Google Chrome Stable. Eu vou clicar sim. Aí ele me abre aqui essa opção de instalar. Eu vou clicar em sim, em instalar. Vai pedir minha senha. E aí ele já instalou o aplicativo. Você já pode voltar aqui novamente em internet, que você já vai ter o navegador instalado. Muito simples. Certo, pessoal? Eu vou abrir o terminal para a gente ver as configurações do sistema, só para pegar as informações do sistema. Eu vou instalar aqui o Neofet. Na realidade é sudo apt install, pessoal. Neofet. Certo, agora eu dou um Neofet.
e aí eu tenho as informações que eu preciso aqui. Então, nós estamos com o kernel LTS do Linux Ubuntu 20.04. Beleza, pessoal. Então, após a instalação do Chrome, nós também podemos aqui ver se o sistema já está dando suporte a Flatpak, a Snap. E por isso nós vamos aqui no terminal ver se tem suporte já esse sistema. Então, vamos ver o Snap, por exemplo. O Snap está instalado, pessoal. Flatpak também está instalado, ou seja, o sistema já está pronto para Flatpak e para Snap. Você já pode instalar qualquer programa nesse formato. Outra coisa que você, nesse caso, como o Snap já está habilitado, pessoal, nós podemos instalar uma suíte de escritório que é muito boa, que é o WPS. E o WPS você pode instalar ele no formato Snap. Então, para você instalar o WPS aqui, pessoal, é muito fácil. O comando é esse aqui, ó. Esse é o comando para você instalar o WPS no formato Snap. Vamos dar um Enter, colocar a senha. Eu vou deixar esse comando, pessoal, na descrição do vídeo para vocês aí que desejarem fazer a instalação por meio do terminal. Lembrando que você pode fazer também a instalação dele na loja, pessoal. Eu esqueci de falar esse detalhe, mas eu vou mostrar para vocês na sequência na loja, como é possível fazer por meio de lá. É que eu acho sempre mais fácil simplesmente dar esse comando, pessoal. E aí, pessoal, ele já instalou a suíte, tá? Eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês na loja também com respeito a aplicativos leitores de PDF, pessoal. Mas eu vou mostrar para vocês aqui já a suíte instalada. Pessoal, estou rodando ele aqui na máquina virtual. Ele está com 3 GB de memória RAM e está bem suave, está bem rápido, tá? Então esse limite de 4 GB aí, pessoal, eu acho que até com 2 GB, se você tiver um dual core, dá para trabalhar. Aceito aqui, pessoal. Tá aí, o aplicativo pronto, com acentuação, pessoal. O WPS ele tem uns problemas em algumas versões de Linux, que você não consegue instalar ele em português com acentuação. Vou fechar. Vou abrir a loja aqui para vocês, para mostrar para vocês, pessoal, que os aplicativos, como por exemplo o WPS, você encontra aqui também. Tá vendo? O que eu instalei foi esse aqui por meio do terminal. Mas aqui você tem várias opções, certo? Porque ele dá suporte a Flatpak e a Snap. E esse aplicativo ele está nessas versões também como no .deb, certo? Você vai precisar também de um programa para ler os seus arquivos no formato PDF, pessoal. Então você pode pesquisar aqui por PDF, que ele vai te apresentar os programas que você pode instalar aqui para utilizar. Certo? O Evince é um ótimo programa. São vários programas de PDF no Linux, pessoal. Certo, pessoal? Para fechar, seriam muitas coisas que a gente precisaria instalar aqui, mas depende também de quem vai usar. No meu caso aqui, eu vou parar por aqui porque senão fica muito longo o vídeo. Mas para a gente fechar esse vídeo, eu vou modificar aqui o papel de parede, pessoal. Você pode vir aqui em alterar plano de fundo com o botão direito do mouse, você abre para você essa janela e aqui nós temos a opção de plano de fundo e de tela de bloqueio e também do Zorin Appearance, que aqui você tem essas 3 opções aqui de área de trabalho. Você só clica em cima e vai ser modificado de acordo com o que você achar mais interessante. Esse aqui eu achei bem legal, que ficou a dock bem centralizada, certo? Agora, se você desejar alterar o plano de fundo, você vem aqui em plano de fundo e aí é aberto para você essas imagens aqui. Você clica em cima, seleciona e é aplicado automaticamente. Certo, pessoal? Esse sistema é bem fácil de usar, bem simples, certo? Olha, esse padrão de aparência aqui do Zorin, ele fica bem legal, né? Fica bem personalizado. Aí você tem essas 3 opções.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Espero que seja de utilidade para vocês esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, inscreva aqui no canal. Beleza? Eu espero, por hoje é só, e eu espero vocês no próximo vídeo. Abraços!